Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje eu vou mostrar a montagem e o teste do circuito amplificador mais simples do mundo. Vamos lá? Esse é o circuito da nossa prática. Vou montá-lo. Vou usar dois resistores de 4,7 megohm porque eu não tinha resistor de 2,2 megohm. Aqui está o transistor BC548C. Vou montar dessa forma na protoboard, ó. Um terminal do lado do outro, sempre assim. Qual é o terminal do coletor? O terminal que está no dedão. Na dúvida, consulte o datasheet, é claro. Esse é o coletor, do meio à base, o emissor é na outra ponta. Vou ligar a bateria agora, ó, o terra no barramento de baixo. Depois eu vou ligar o positivo. Vou ligar o emissor lá no negativo. Eu vou fazer esse jump aqui, ó, só para o circuito ficar mais fácil de vocês visualizarem a montagem e as medições, só por isso. Vou puxar aqui para o ladinho para ligar a minha resistência de 2K2 para o positivo. Ficou mais fácil a visualização, não é mesmo? Tudo para facilitar a vida dos alunos do professor Bairros. Agora a base, ó, também vou puxar um jump para ficar mais fácil. Vou colocar dois resistores em paralelo, dois resistores de mesmo valor. Lembram? Dois resistores de mesmo valor em paralelo, o valor da resistência fica dividido por 2. Vejam, estamos aplicando na prática aquela teoria que a gente aprendeu antes. Dois resistores de 4,7 megohm resulta 2,35 megohm. Tá bom para o nosso circuito. Ligando um, ligando o outro, os dois vão no barramento de 9 volts, o mais VCC. Aqui está o terminal ligado na base e aqui está o outro no positivo. Pronto, está tudo montadinho. Vou começar medindo a tensão VCE. A tensão mais importante é essa tensão que me diz se o transistor está trabalhando como amplificador ou não. Vou colocar esse jump mais para ali, ó, fica mais fácil de medir. Pronto, aqui está a ponteira positiva no coletor do transistor. Ao ligar a alimentação, esse ponto deverá medir aproximadamente metade do VCC. Nesse caso, eu estou usando uma bateria de 9 volts. Vou ligar. Aí, 4,9 volts. Vou botar essa medição aqui, ó. 4,9 volts. O positivo para cima, o negativo para baixo. Não vou usar a setinha não, ó. Vou medir a tensão VBE também, é que nós estimamos lá na teoria 0,7 volts. O que deu aqui na prática? 0,6 volts, um pouco menos. Positivo lá, negativo aqui. 0,6 volts. Agora, com essas medições, eu consigo determinar a tensão no resistor R2. Antes disso, eu vou medir aqui a tensão na bateria para ver se está 9 volts mesmo, para fazer os cálculos com precisão. Olha aí, 9, opa, vou fixar melhor a ponteirinha aqui, ó. Protoboard, meio gasta, né? Também é tanto tutorial, não é mesmo? Agora sim, 9 volts, é isso, 9. Vou fechar nos 9. Vou anotar aqui, 9 volts. Aqui também é 9 volts. Tendo o VCE, o VBE 0,7 volts, eu consigo calcular facilmente o restante. Para isso, eu vou lançar mão da minha calculadora, é claro. Vamos ver qual a corrente de coletor. Para saber a corrente de coletor, eu tenho que saber a tensão no resistor R2. Como a tensão na bateria é 9 volts e estou perdendo 4,9 aqui no VCE, então o que sobra está no resistor de coletor. 4,1 volt. Vou botar aqui, ó, 4,1, o positivo do lado que está entrando a corrente. Qual é a corrente, então? Lei de Ohm, corrente é tensão dividido pela resistência. 4,1 volts dividido pela resistência 2K, opa, é dividido.
4,1 dividido por 2,2. Isso é igual a 1,86 miliamperes. Lembram? Na teoria deveria ser 2 miliamperes, lá do datasheet. Ficou bem próximo, ó. Agora vou calcular a corrente de base, sem usar o beta. Depois nós vamos chegar no beta. Para calcular a corrente de base, eu preciso saber a tensão na resistência de base. Tensão na resistência de base, 9 menos 0,6 volts. 8,4 volts. Agora ficou fácil calcular a corrente de base. É 8,4 volts dividido por... Eu já fiz o cálculo do paralelo aqui, ó, 2,35 megohm. Eu vou passar para quiloohm para que o resultado seja em miliamperes. 2.350 quiloohm. É só multiplicar por 1.000. Agora eu tenho condições de calcular a corrente de base. Vou botar aqui embaixo, ó, vai ser uma corrente bem pequenininha. 84 dividido por 2.350. Opa, não é 84, é 8,4. Bora corrigir aqui. 8,4 dividido por 2.350. 0,00357. Miliamperes. A gente tinha calculado lá na teoria 0,004. Ficou bem próximo. Agora eu consigo calcular o beta. É mesmo, professor Bairros? O beta é a corrente de coletor dividido pela corrente de base. Eu tenho os dois. 1,86 miliamperes dividido por 0,00357 miliamperes. Então o beta vai ser um número. Vou usar a calculadora então. $521. Lembra o valor que eu tinha usado lá na teoria? 450. Então, ficou entre 450 e 600, como diz o datasheet. Pronto, está funcionando como previsto na teoria. A tensão VCE está aproximadamente metade de VCC. Deveria ser 4,5, mas está em 4,9. Está bom. Mas afinal, por que este é um circuito ruim? Tenho aqui o ferro de solda para mostrar a vocês que se eu aquecer esse transistor, vou colocar o ferro de solda aqui, ó, bem pertinho. Vejam, a tensão VCE mudou, começou a variar, está diminuindo. Então, num dia quente, o VCE é 1, num dia frio, o VCE é outro. Isso porque o beta varia com a temperatura. Então, componentes com semicondutores não gostam do calor. E o que fazer? Procurar circuitos que não dependam do beta. Mas será que existe isso, professor Bairros? Claro que existe. Veremos no próximo tutorial, é claro. Eu estou usando aqui o BC548. Vamos imaginar agora que você está com problema com esse amplificador e precisa trocar o BC548. Vou pegar outro aqui na caixinha, ó. É um BC548, vou colocá-lo no circuito e ver o que acontece. É só trocar um transistor, coisa simples, não é mesmo? Cuidado para colocar na posição correta, por isso que é bom colocar sempre com os terminais um pertinho do outro. Vejam só como variou o VCE. Isso porque esse transistor não tem o mesmo ganho. O fabricante garante uma faixa muito larga para o ganho beta. Então, trocar um componente nesse tipo de circuito é um problema. O beta varia muito. Variando o beta, varia a corrente de coletor e varia o VCE. E você tem que prestar atenção naquela letrinha depois, ó. Esse aqui, na verdade, é um BC548B, com um ganho menor. E esse outro aqui, ó, não tem letrinha, mas é um BC548. Veja como alterou muito o VCE agora. Então, esse não é um bom circuito amplificador. Na verdade, é o pior amplificador do mundo. As características desse circuito alteram facilmente com a temperatura e com a troca dos componentes.
Então, os amplificadores devem usar circuitos que não dependam do beta. Esses circuitos veremos em breve, no canal do Professor Bairros, é claro. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!